Cheguei em Portugal, e agora? Muitas pessoas têm dúvida do que fazer quando chega aqui em Portugal. E agora você vai descobrir exatamente o passo a passo inicial aqui na terrinha. Primeira coisa que você precisa saber é que se caso você vier como conexão por um outro país, você precisa ir ao CEF e se apresentar para dizer que você está em Portugal. Isso em até 3 dias, ok? E se você vier direto para Portugal, você não precisa ir no CEF, porque enfim você já passa diretamente ali pela imigração, pelo CEF e tá tudo certo, tá bom? Isso é importante falar, porque você chegando aqui a Portugal, você tem que mostrar que você está legalmente no país. E a forma de estar legal é justamente se apresentar ao CEF e falar que você de fato está aqui em Portugal, que você chegou saindo por um outro país, né, comunicar ao CEF saindo por um outro país ou diretamente quando você chegar aqui. Então é importante, o primeiro passo que você precisa fazer é ir ao CEF se for por conexão em outro país, senão na hora da imigração tá tudo certo, a primeira coisa que você vai fazer efetivamente é passar pelo CEF. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo que você precisa já estando aqui em Portugal é resolver a questão da telefonia. O que a gente aconselha é que você passe em algum lugar, compre um chip, coloque um chip no celular para você conseguir ter acesso, né, às informações no sentido de localização, de conseguir se comunicar com outras pessoas, ter internet para conseguir pesquisar o que você precisa e ter fácil acesso para, por exemplo, se você vai para casa de alguém ou se você alugou alguma casa, para entrar em contato com essa pessoa e já conseguir ficar mais fácil de falar, digamos assim. Sem contar que o GPS, quando você chega, é tudo, exatamente. É uma mão na roda isso aqui. Resolvida a questão da telefonia, depois que você já tiver se hospedado aqui, já chegou, já descansou o primeiro dia, a gente precisa agora resolver a questão da documentação. Quais os documentos iniciais que você precisa aqui em Portugal. E o primeiro documento que você vai precisar é o NIF, né, que é o número de identificação fiscal. O NIF, ele funciona exatamente como um CPF aí no Brasil. Então, tudo que você precisa aqui em Portugal, você vai precisar do NIF. É importantíssimo você tirar o NIF. E para você tirar o NIF, você tem que ir na loja das finanças. A loja das finanças tem dentro da loja do cidadão, quanto fora. Exatamente. Dentro da loja do cidadão, normalmente eles cobram 10,20 € para tirar esse documento. Já nas finanças, que é fora da loja do cidadão, você não paga nada por isso. Você precisa também, para tirar o número do contribuinte, de um comprovativo de morada, né, um comprovante de residência aí do Brasil, e também de um português ou de uma pessoa que viva aqui já com a residência permanente, já esteja legal permanentemente aqui no país, com a residência para assinar por você e ficar como representante fiscal legal, né? Eles exigem uma pessoa ou português ou que já tenha residência para assinar e falar, olha, estou responsável fiscal por aquela pessoa, e a partir daí você consegue tirar o número de identificação fiscal. Então tem a opção de pagar ou não, e também precisa de um português para conseguir fazer isso. Após isso, é importante você ter um comprovante de morada. Um comprovante de morada nada mais é do que um comprovante de residência no Brasil. Exatamente. Para você conseguir tirar esse comprovante de morada aqui, existem algumas formas. Se você já está hospedado, já está em uma casa, já está em um local, o contrato de arrendamento já serve como comprovativo de morada, ou qualquer conta que você já possua. Por exemplo, água, luz, gás, telefone, enfim, qualquer coisa que você já tenha como de fato aí no Brasil, né? Um comprovante de residência. Se por um acaso você chegou ou não tem a casa definitiva ou já tem, mas ainda não tem nenhum desses documentos, você também consegue um comprovativo de morada pela junta de freguesia da freguesia onde você reside. Você se desloca até a junta de freguesia e pede um atestado. Eles vão emitir um atestado de morada para você, falando que você mora naquele local, naquele endereço, na rua, endereço, enfim, todo o código postal, tudo que você precisa daquela residência. Isso vai ajudar no aspecto de você comprovar exatamente onde você mora, né? A junta de freguesia faz isso, geralmente de uma junta para freguesia ou outra, eles pedem alguns passos diferentes. Existe uma forma correta de ser feita, mas varia muito de acordo com a junta de freguesia. Pode ser cobrado entre 3 € a 6 €, 7 €, como em alguns casos que nós já vimos, né? Pagamos já 3 €, vimos um outro caso de 6,20 €, enfim, varia um pouquinho consoante a freguesia que você está, mas você precisa ir até lá para conseguir ser atestado. Vai, por exemplo, facilitar para quem não tem morada a ida até o CEF. Quando você precisar ir ao CEF mais para frente, você tem uma comprovativa de morada. Por exemplo, quando nós chegamos, eu principalmente precisava desse atestado de morada. Então eu tive que ir à junta de freguesia, fui lá, coloquei os dados direitinho, só que eu precisei de 2 portugueses que voltavam na cidade, no caso na freguesia, para que assinasse por mim. Então aí sim eu conseguiria ter esse atestado. Isso varia de local para local. Tem freguesias que pedem essas 2 testemunhas, que é o que eles falam,
como tem locais que não pedem. Exatamente. Então isso varia muito. No nosso caso, no meu caso, eles pediram. Nós não tínhamos essas duas pessoas, não conhecíamos ninguém até então. Conseguimos lá conversar e ela conseguiu falar com a pessoa responsável para nos ajudar, o delegado ali, enfim e tal, e deu tudo certo. Mas em uma outra oportunidade nós fizemos exatamente a mesma coisa numa outra freguesia e não foi pedido absolutamente nada, foi pedido NIF, nós fizemos lá e estava tudo certo e não precisou de nenhum português, mesmo eu sendo português, mas português que votasse ali na freguesia. Exatamente. Então é consoante, assim, cada um tem a sua forma. Isso varia um pouquinho, porque a questão aqui de Portugal é que tudo, ao mesmo tempo que eles têm a mesma regra, também eles têm várias regras cada um locais. Funciona do seu jeito, Esse é o maneira. lado ruim. Você sempre fica pulando de galho em galho. Mas nada melhor do que você ir ao teu local e perguntar naquele determinado local. Exatamente. A maior informação é justamente estar ali, tá bom? O máximo que a gente pode indicar é, claro, a gente indicar o que aconteceu conosco e o que tem que ser feito. Mas a melhor forma de você saber exatamente é indo até o local onde você está e perguntando o que é preciso, o que é necessário para você conseguir realizar todos os documentos, todas as etapas. Exatamente. O próximo passo que você vai precisar é o número de utente. O número de utente, ele é parecido, é bem similar com um cartão de SUS que a gente tem aí no Brasil. É uma inscrição que você faz aqui na saúde, aqui de Portugal. E para você fazer isso, quando você vem como brasileiro, você ainda no Brasil precisa de um documento chamado PB4, que é o Brasil, como tem acordos bilaterais com Portugal, ele fornece uma espécie de documento que facilita quando você vem do Brasil para cá, para passar na saúde pública e pagar taxas moderadoras, digamos assim, como um português paga aqui. Então, ao invés de você pagar pelo valor de turista, você já paga como se fosse um português pagando aqui e não tem problema algum. E para ter utente, você tem que ir até o centro de saúde da freguesia de onde você mora, levar o passaporte, o NIF, o comprovante de morada e o PB4. Isso é necessário para você ir, tá? Pelo Ministério da Saúde, eles dizem que você tem que ter a residência. Sim. Porém, tem alguns casos que as pessoas conseguem, com esses documentos, fazerem o número do utente. Exatamente. O próximo passo que você precisa fazer é ir até o banco para fazer abertura no banco. E aqui você tem alguns bancos em si, você opta pelo qual fica melhor para você, obviamente. No nosso caso, nós precisamos levar o passaporte, nosso documento, né? O número de identificação fiscal, que é o NIF, o comprovativo de morada e um depósito mínimo de 100 euros. Esses 100 euros, ele varia, ele é consoante, dependendo de cada banco, você precisa ou não desse depósito. Então, nós precisamos, no nosso caso, nós precisamos, e em uma semana o cartão chegou em casa, foi super tranquilo e super rápido. E qual é o melhor banco? Isso varia de pessoa para Exato. pessoa. No nosso caso, a gente usa o Millennium, e nós gostamos do Millennium, é próximo de casa, é tudo muito pertinho. É prático, enfim. Mas aí tem vários outros também, você pode ver qual que é melhor, entrar no site, ver qual que é melhor para você. Normalmente, a maioria das cidades, a maioria das freguesias, elas têm vários bancos de todas as opções na sua freguesia, então é muito tranquilo, tá bom? A partir daí, esses documentos em si são os mais fáceis, digamos assim, de você conseguir fazer. Isso em 2, 3 dias você consegue fazer todos esses documentos que nós falamos até agora. A partir daqui, já começa a parte um pouco mais burocrática, um pouco mais trabalhosa, né? E o próximo passo, depois de ter esses documentos, seria você procurar um trabalho, já ter um trabalho para ter um contrato de trabalho, que já é o tão sonhado desejo aí de ter o contrato em mãos, que vai facilitar muito a vida de muitas pessoas aqui. É importante dizer que os contratos aqui, eles têm vários tipos. Tem um contrato de 6 meses, que eles vão renovando de 6 em 6 meses. Contrato de 1 ano, que é de ano em ano. Tem o de 2 anos e depois tem também o de efetivo. Você já entra como efetivo, ao passar dos 2 anos já está efetivo na empresa. Exatamente. O próximo passo depois de ter o contrato de trabalho é você ir atrás da Segurança Social. Segurança Social é como se fosse o INSS no Brasil. Eles normalmente descontam uma taxa de 11% para que você tenha ali a Previdência Social. É como se fosse o INSS do Brasil, né? Desconta aquela porcentagem para ficar pelo INSS, Segurança Social, o número de segurança. É bom para fazer justamente para você mostrar para o governo português que está sendo tributado, que você está contribuindo com o país, e isso é importante para se legalizar, para estar regular aqui no país. Isso. No meu caso em específico, que eu sou esposa de português, a empresa, quando me contratou, ela já deu entrada na Segurança Social, eu só precisei fazer a assinatura das coisas todas e depois a própria empresa deu para mim. Só que existem muitos casos que a empresa te dá o contrato, você tem que ir até a Segurança Social e preencher tudo e correr atrás da Segurança Social em si, tá bom? No meu caso, como eu já vim com a dupla cidadania, eu já tinha o número de Segurança Social lá do Brasil. Então eu cheguei aqui, já tinha o número de utente, já tinha o número de Segurança Social. A única coisa que eu precisei fazer foi a NIF, que não tinha lá do Brasil, e aí foi mais tranquilo. Isso é um detalhe importante que a Ellen falou, que
varia muito, não é uma regra, tá bem? Às vezes você consegue trabalho e a empresa ajuda a você fazer o preenchimento, todo o preenchimento e dar entrada na segurança social, e às vezes não, às vezes você tem que ir, tem que ir à luta, a segurança social é um pouco chato de ir e tal, algumas pessoas passam uma informação, depois passam outra, enfim, se você precisar fazer, você vai ter que pegar, preencher umas 4 folhas, depois levar lá para a empresa preenche a parte dela e depois você volta para a segurança social, e, enfim, é um pouquinho mais turbulento, digamos assim. Mas depois de você ter feito a segurança social, ter dado entrada no número de segurança social, a empresa já consegue ter acesso entre 7 a 10 dias aí úteis, já consegue ter acesso ao seu número. Demora um pouquinho mais, depois chega uma carta, uma correspondência na sua casa, falando que tem o número de segurança social, que é aquele número de segurança social, e enfim. E aí fica já mais fácil com esse número. Mais tranquilo. Beleza, você já tem contrato, você já tem segurança social, e agora o que você vai fazer? Dar a entrada no título de residência. Você vai fazer um manifesto de interesse do título de residência. E isso vai facilitar muito a sua vida aqui, né? Esse é o passo a passo que você precisa dos documentos. E aí, para você estar regular mesmo, seria com o título de residência. Importante que antigamente você precisava contribuir durante 6 meses na segurança social, para depois de ter contribuição, dar esse manifesto de interesse aí no título de residência. Agora, com essa lei já dos imigrantes, que facilitou bastante, na lei da imigração facilitou bastante, você não precisa mais fazer isso, você não precisa mais contribuir, né? Você, claro, vai precisar contribuir sim, mas não precisa de um mínimo. Você com um mês, foi um caso de uma pessoa que nós conhecemos, com um mês aqui, sem contribuição, já conseguiu o contrato de trabalho, fez a segurança social e já deu entrada no manifesto de interesse aí do título de residência, né? Demora um pouquinho mais, se prepara para ficar no telefone 40 minutos com o CEF, para conseguir marcar e para conseguir depois ir. E é importante frisar 2 coisas. Quando você entrar em contato com o CEF para pedir esse manifesto de interesse do título de residência, você precisa já estar trabalhando, precisa ter contrato de trabalho, e quando você for se apresentar ao CEF na data marcada, que eles agendarem daqui não sei quanto tempo, você precisa estar trabalhando com contrato de trabalho. Exato. Não necessariamente você precisa estar na mesma empresa. Sim. Você pode começar numa empresa, mas na hora que você se apresentar, você tem que ter o outro contrato de trabalho. Exatamente. Sem contrato de trabalho, meu amigo, não rola, não adianta, é perca de tempo e até lá. Eles vão ter que remarcar e assim, vai demorar muito mais. É importante, na hora que você for, você tem que estar com um contrato de trabalho. Isso é importantíssimo. Isso. Outra coisa importante de dizer é que normalmente o CEF é um pouquinho burocrático. Às vezes você vai, um passa uma informação, o outro diz que não. Se não estiver estressado, deixa ele, vai um outro horário ou então vai num outro dia, que sempre tem aquela pessoa que está a fim de te ajudar. E ela passa a informação correta e você vai lá e consegue fazer. Seja persistente, tá bom? Exatamente. E é importante frisar que para o título de residência, para se apresentar ao CEF, você vai precisar de muitos documentos. É uma lista até um pouquinho extensa de documentos. E você tem que estar com tudo isso na mão, tá bom? A gente vai falar sobre título de residência no outro vídeo, explicar detalhadamente como que funciona, mas vai se preparando, já vê antes o que precisa, porque de fato é muitos documentos. E tem que estar certinho. Agora, existe também o reagrupamento familiar. O que é o reagrupamento familiar? Digamos que o esposo ou a esposa conseguiu um trabalho e está com visto certinho de trabalho, com tudo certinho, com título de residência, está tudo muito bem. E agora a esposa ainda não está em trabalho e ela precisa estar certinha aqui. O que a gente faz? Pode dar entrada no reagrupamento familiar, o que dá direito ao companheiro a conseguir trabalho, estudo e moradia. O reagrupamento familiar em si, ele é mais simples, digamos, do que o título de residência, né? Você já vai... Uma das pessoas já vão ter o título de residência. Imagina que eu já tenho o título de residência e ela ainda não. Eu consigo expandir para ela esse meu direito da residência. Exato. Então eu consigo reagrupar ela nos meus direitos. Ela consegue tanto trabalhar, morar e estudar. Precisa também de uma outra série de documentos. A gente também fala isso em um outro vídeo, mas só para ficar mais resumidamente, apresenta-se como se fosse um dependente. Pode ser tanto esposo quanto esposa, união estável, desde que tenha como comprovar. Os filhos também conseguem fazer parte do reagrupamento familiar, que são dependentes direto. Os ascendentes em primeiro grau também precisam, mas aí é um pouco mais burocrático, já pedem outros documentos totalmente à par. Então tem que ver só em qual posição você se encaixa, mas é fácil. Imagina que nós viemos para Portugal e os dois deram entrada no título de residência, só que o meu saiu e o dela não. Então, se demorar muito tempo para o dela sair, eu consigo, até mesmo antes do título de residência dela, dar entrada no reagrupamento familiar.
e aí ela passa a ter os mesmos direitos que eu aqui, nesse sentido de abordar um pouquinho, expandir um pouquinho dos meus direitos para ela. É interessante o reagrupamento familiar. No nosso caso, especificamente no nosso caso, nós não fizemos o reagrupamento familiar, né? O fato de eu ser português, ter dupla cidadania, a Ellen não deu entrada no título de residência. Ela deu entrada em um outro processo chamado cartão de residência. Nós vamos abordar isso também. Vai ter isso no outro vídeo também. É parecido esse contexto do cartão de residência, só que é muito mais fácil, é muito mais facilitado, né? O fato é que, como ela é casada com um membro da União Europeia, é um português ou um membro da União Europeia, ela dá entrada a um cartão de residência que é parecido com o reagrupamento familiar, mas é totalmente diferente. É totalmente diferente. E o reagrupamento familiar, e assim como o título de residência, você consegue o título de residência por 1 ano, a partir de 1 ano você renova para 2 anos e depois para 2 anos novamente. Isso são os provisórios, né? Você consegue de 1 ano, renova para 2 e renova para 2. Exato. Depois de 5 anos, você pega o cartão de residência permanente. E aí você renova de 5 em 5 anos. No nosso caso, o cartão de residência, no caso da Ellen especificamente, ela já pega o provisório de 5 anos. Ela não precisa renovar de 1, depois 2, depois 2. Ela pega o direto de 5 anos, tem validade de 5 anos, depois já pega o permanente e aí fica mais fácil, fica mais tranquilo. Exatamente. Então, recapitulando. O que você vai precisar quando chegar aqui em Portugal? Seu passaporte é o documento que é válido para tudo. Tenha o passaporte na mão sempre, tá bom? O passaporte brasileiro aqui é como se fosse seu RG e CPF. Você vai andar com ele o tempo todinho. RG. Depois de você ter o RG, você vai precisar se apresentar ao CEF se você veio por um país com conexão, em até 3 dias no máximo, tá bom? É importante até 3 dias para entrar de forma legal no país. Terceiro é o NIF, você vai precisar de um NIF, que é o número de identificação fiscal. A partir daí, você vai precisar do comprovante de morada, o comprovativo de morada, depois vai precisar do número de utente para conseguir utilizar a saúde pública aqui em Portugal, pagando taxas moderadoras como um português. Depois fazer a abertura num banco da sua preferência, escolhe um banco e faz a abertura de uma conta corrente aqui em Portugal, ou conta conjunta, como você preferir. Depois disso, procura um trabalho, tenha um contrato em mãos. A partir do momento que você tiver com o contrato, dá entrada na Segurança Social. Depois de ter o número de Segurança Social, a inscrição no número de Segurança Social, você vai fazer um manifesto de interesse no título de residência, levar todos os documentos que são necessários. Se você tiver com a sua família, esposa, filhos, enfim, tem a opção do reagrupamento familiar. Basicamente, em si, são esses os documentos que você precisa para viver tranquilamente aqui em Portugal. Existem outros documentos, nós vamos abordá-los mais para frente, separadamente cada um, mas basicamente é um processo, isso tudo, eu sei, é muita coisa, mas é o que você consegue para viver tranquilamente aqui em Portugal. Isso nada mais é um resumão do que você precisa quando chegar aqui em Portugal. Exatamente. É mesmo para começar a ter mais ou menos uma ideia para começar a dar os primeiros passos. É isso aí. Espero que você gostou desse vídeo nosso. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para ser sempre notificado das atualizações que nós vamos colocar aqui no nosso canal. Compartilha com os amigos, mostra esse vídeo quem tenha dúvidas aí. É importante sanar essas dúvidas todas de documentação. E estando aqui, passando por essa situação, é mais fácil para avisar vocês e passar para vocês todas as informações que nós precisamos e que de fato precisa aqui em Portugal. Então, é importante, se inscreva, curte, compartilha, mostra para os amigos e a gente se vê lá no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.